Fala pessoal, a gente está lidando aqui no canal com alguns contra-argumentos católicos que a gente tem recebido ao nosso vídeo sobre sola escritura. Indico muito você ver esse vídeo, tá muito legal, vai lhe instruir muito a respeito da forma como só a escritura é a nossa regra de fé e prática. E um dos argumentos que eu tenho ouvido muito é sobre os pais da igreja serem continuadores e preservadores da tradição apostólica, de forma que a gente pode voltar à tradição oral dos apóstolos, não só a tradição que foi registrada na escritura, mas a tradição oral dos apóstolos através dos pais da igreja. A gente vai lidar com esse argumento que a gente tem ouvido muito justamente no vídeo de hoje. Qual é o grande ponto que os católicos colocam contra a sola escritura? É que Paulo e os apóstolos possuíam uma tradição oral que a igreja deveria ouvir e seguir, de que Jesus, na verdade, não escreveu nada, ele trouxe palavras. Antes do registro dos textos da escritura, existia uma tradição oral que preservou as verdades que Jesus pregava, que preservava até mesmo o ensino dos apóstolos, até que isso tenha se tornado texto. E não foi tudo que se tornou texto. Tudo aquilo que Jesus fez, de João capítulo 21, de que daria para encher todas as bibliotecas do mundo, de que existia revelação além daquilo que era escrito. Parte dessa revelação estava escrita, algumas dessas revelações sequer foram registradas, eram apenas ensino oral dos apóstolos, sem nenhum texto com relação a isso. Como é que nós podemos acreditar em sola escritura, então, se existia revelação oral e uma tradição oral dos apóstolos? Mais do que isso, e eu adiciono algo a esse argumento católico: existem textos que foram perdidos. Existe revelação escrita cujo acesso nós perdemos. Pensa na carta de Paulo, pensa nas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, por exemplo, antes 1 Coríntios e entre 1 e 2 Coríntios. Pensa na carta de Paulo aos Laodicenses, que ele cita em Colossenses. Existia revelação escrita, havia revelação que se dava naquele período, cujo acesso nós não temos. E cujo acesso nós não temos é o argumento protestante, certo? Porque o argumento católico é: nós temos acesso a essa tradição oral pelo registro e pela preservação oral da tradição da patrística. Ora, nenhum de nós tem como voltar pessoalmente ao período apostólico para ouvir aquilo que eles tinham para dizer. A gente não tem como ouvir aquilo que eles disseram, não havia gravador para registrar a tradição oral. Existia a escritura e aquilo que Deus queria que nós tivéssemos daquilo que era revelação naquele período do Novo Testamento, Deus deixou pra gente através da escritura. Os católicos vão dizer que parte dessa revelação permaneceu e continuou através dos pais da igreja. Eles foram receptores dessa tradição oral dos apóstolos e registraram essa tradição oral a nós através de seus textos. Porque aqui isso é um problema sério, de confiar na patrística como transmissora da tradição apostólica. Eu acredito pelo menos 6 problemas relacionados a isso. O primeiro é que os patrísticos eram intérpretes falíveis da tradição, e não autores infalíveis como os pais da igreja. A gente não pode ter fé absoluta naquilo que eles disseram, porque eles não eram como os apóstolos, que eram pessoas usadas pelo Espírito Santo para trazer um ensino que era revelado da palavra de Deus. Os pais apostólicos eram pecadores, falhos, podiam trazer ensinos errados, como muitas vezes trouxeram ensinos errados. A gente não pode confiar neles como pessoas impolutas no seu registro e na sua transmissão da tradição, porque eles não possuíam a mesma coisa que os apóstolos possuíam, que era esse fundamento doutrinário da igreja. Escrevendo aos Efésios, Paulo fala isso, que nós somos baseados no ensino dos profetas, no ensino dos apóstolos. Os pais da igreja não são apóstolos, nós não somos baseados no ensino deles. Então eles eram pessoas falíveis, que podiam errar no seu ensino, coisa que não acontecia com os apóstolos. Como é que nós podemos confiar neles como intérpretes saudáveis da tradição, se eles são pessoas passíveis de erro? Isso não significa que não pode existir coisas boas no que eles escrevem. Isso significa que eles não são inerrantes. Se não são inerrantes, nós não podemos olhar para eles como palavra de Deus, a nós como a escritura. E isso não é só uma possibilidade. Meu segundo ponto é que isso era uma realidade. Dentro da patrística já existia muita confusão, muita heresia, discordâncias, conflitos teológicos, inverdades das mais variadas. Se você ler o livro Sic et Non, do Pedro Abelardo, em que ele simplesmente mostra os pontos de discordância dos pais da igreja, falando sobre aquele período patrístico, ele escreve um livro chamado Sim e Não, em que os patrísticos não possuíam unidade nas coisas que falavam. Eles não possuíam concordância absoluta naquilo que eles manifestavam, e o corpo de unidade teológica deles às vezes era muito estranho. Alguns pontos pareciam estar muito de acordo com a escritura, outros não. Pareciam estar completamente opostos ao que a escritura dizia. E isso não é estranho se você considerar que no período bíblico isso já acontecia. Todas as cartas de Paulo, de Pedro, foram escritas para sanar problemas de heresia dentro das igrejas no período apostólico. Se dentro do período dos apóstolos já existiam falsos líderes, confusões teológicas, heresias as mais diversas, erros em pontos centrais e básicos da fé, como não seria então num período posterior à morte dos apóstolos, em que não havia mais a presença deles ensinando a igreja? Proximidade com o período apostólico não garantia unidade
e preservação segura daquilo que era o ensino de Jesus Cristo. Paulo escreve aos Gálatas surpreso porque rapidamente ele estava largando o evangelho para abraçar outro evangelho. Essa aproximação com o período apostólico não garante uma crença correta e profunda nas doutrinas de Deus, mas sim erros teológicos mais variados, como surgiam no período apostólico, diferenças enormes de um com outros e heresias das mais variadas dentro da comunidade patrística. Se você parar de ouvir pessoas que fazem parecer que leram toda a patrística, que leram só um pai da igreja aqui e ali de forma espaçada e selecionada, e você começar a ter contato com o corpo da patrística, você vai perceber que unidade teológica não era uma coisa muito forte naquele momento, e que eles fizeram mais bagunça com a tradição que receberam do que realmente preservar de forma impoluta aquilo que vinha dos apóstolos. Isso que os católicos fazem se chama cherry picking, é evidência suprimida, é escolher só aquilo em que eles acham que é mais agradável para estabelecer um centro doutrinário e ignorar todo o corpo de divisões e de diferenças que existiam em cada autor. Pensa em Agostinho. Agostinho é amado por católicos e protestantes, porque cada um escolhe o pedaço de Agostinho que prefere. E as pessoas fazem isso constantemente com todos os pais da igreja e com o período patrístico de forma geral. É por isso, e esse é o terceiro ponto, que católicos e evangélicos ambos acreditam que o período patrístico precisa ser julgado por uma fonte externa patrística. Por exemplo, aquilo que os católicos julgam que é a tradição dos pais da igreja é uma escolha de um julgamento a partir do magistério e da vontade do magistério daquilo que é heresia e daquilo que é tradição. Enquanto os protestantes fazem o quê? Eles olham para a patrística e encontram na patrística aquilo que está de acordo com a escritura e considerar algo bom e a preservação correta da tradição, naquilo que está perto e próximo da verdade que é escriturística, rejeitando aquilo que está em oposição ao que vem na palavra de Deus revelada no Novo Testamento. Tanto católicos quanto evangélicos julgam a patrística como julgam qualquer período da história da igreja, a partir de uma coisa que é externa à própria patrística. Enquanto os evangélicos fazem isso a partir da escritura, os católicos precisam fazer isso a partir do magistério da igreja. No fim das contas, a patrística não importa. Você tem o magistério escolhendo o que de lá é agradável e interpretando de acordo com a sua própria vontade. Como eles fazem a mesma coisa com a Bíblia, e você só tem essas três autoridades no contexto católico, você tem um solos magistérios. É o magistério quem define, escolhe, decide, seleciona e transmite para a igreja aquilo que tem que ser observado e tratado como tradição. Considerando então que a patrística não é uma fonte segura de preservação da tradição, você prefere comparar a patrística com a escritura, que é uma revelação que provém diretamente dos pais da igreja, ou com um magistério pós-patrístico que escolhe de acordo ao bel prazer e com suas interpretações pessoais aquilo que é certo e que não é. Os patrísticos precisam ser julgados, o movimento é reformado pela escritura, o movimento protestante pela escritura, o movimento católico pelo magistério, e o movimento católico eles que escolhem dentro da patrística o que é ortodoxia e o que é heresia de acordo com a sua própria vontade. Como é que então a patrística é de fato uma fonte segura de preservação e tradição? Em quarto lugar, dessa forma, os momentos em que alguns homens da patrística rogam para si uma proximidade temporal com os pais da igreja ou uma tradição que é preservada, não vale muita coisa. É claro que por causa da proximidade temporal era muito conveniente que algumas pessoas, para dar força e poder para os seus argumentos, usasse o fato de que ele era discípulo de alguém que foi discípulo de alguém que foi discípulo de alguém que foi discípulo, né? Você pensa em alguém que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, ou alguém que era da igreja de Roma, e Roma tinha sido fundada por Pedro, e ali era a igreja que as coisas estavam mais próximas, e isso é a carteirada para poder estabelecer a força de algum argumento. Mas se dentro da própria patrística você tem heresia e acerto, por que que esse arrogar a uma tradição é tratado por uma coisa certa da patrística, ao invés de ser tratado como uma coisa errada da patrística? A igreja católica olha para isso como algo a ser louvado e imitado, os cristãos olham para isso como um erro, como um argumento casuístico que não tem absolutamente nada a ver com a revelação da palavra de Deus, porque estar próximo ou não, temporalmente, do cristianismo não fazia eles mais certos ou mais errados. Se proximidade temporal com um líder religioso garantisse proximidade com o pensamento dos apóstolos, não existiria nenhuma heresia no período do Novo Testamento. Mas por que os católicos continuam acreditando nisso? É o meu quinto ponto. Os católicos acreditam que eles são uma continuidade da tradição patrística e da tradição bíblica. Eles acreditam que há uma tradição revelacional na patrística porque eles acreditam que há uma continuidade nessa revelação tradicional, nessa revelação da tradição até hoje. E de que essa tradição da igreja continua sendo preservada e revelada pela continuidade da força do Papa e do magistério e coisas assim. O que absolutamente não se justifica por absolutamente nenhuma prova que provém da escritura, e o que não é nada mais que o romanismo argumentando em causa própria a fim de estabelecer o próprio poderio teológico sobre a mente dos fiéis. Em sexto lugar, e por último, e no meu último ponto, é que foi justamente esse distanciamento da tradição oral dos apóstolos que garantiu a formação de um cano do Novo Testamento. É justamente porque eles não tinham mais segurança a respeito daquilo que havia sido transmitido diretamente pelos apóstolos que eles foram procurar a única coisa que era prova documental de que algo havia sido dito pelos apóstolos, que era o texto da pena deles, que era aquilo que eles próprios tinham escrito. Você não tem como acreditar que há uma transmissão
tradição longa e oral que se estabelece pós período neotestamentário, que chega até os pais da igreja e que continua como uma prova daquilo que era realmente o pensamento de Cristo, dos apóstolos, uma vez que foi justamente a desconfiança com todas essas conversas e toda a divisão e os debates que haviam dentro da própria patrística que faziam com que eles apelassem à escritura como prova daquilo que era realmente elemento de fé real para eles. É por isso que depositar sua fé na patrística é talvez ir contra o próprio princípio da escritura, da gente ter uma revelação segura e confiável daquilo que Deus tem para nos dizer. Deus não é um homem de sim e não. Deus fala de forma segura através da sua palavra. Aquilo da tradição oral e da tradição escrita que existia no tempo bíblico, que era da vontade de Deus que nós tivéssemos acesso, nós temos no texto que foi preservado até nós, que é o texto da palavra de Deus, que é a única fonte de preservação segura de todo o corpo de tradição que existia nos tempos bíblicos. Quando Paulo escreve para que a igreja ouvisse e desse atenção àquilo que ele tinha falado, tanto por carta quanto presencialmente de forma oral, é algo que fazia sentido dentro do público primário que estava ouvindo os apóstolos falar. Não tem como a gente voltar no tempo e fazer parte do mesmo público a quem Paulo pregava oralmente, a quem Pedro pregava oralmente, porque nós não temos como ouvi-los mais, nós só temos como lê-los naquilo que Deus preservou até nós. O que Deus gostaria que nós tivéssemos acesso de todo aquele corpo de revelação, nós temos hoje na Escritura. Você pergunta se eu não vou confiar na patrística, eu vou confiar em quem? Na Bíblia, na Escritura, em Deus falando através da sua revelação escrita.